Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione e esse é o Oxigenando Ideias para a Saúde. Quando falamos em câncer, a primeira imagem que vem à cabeça costuma ser o hospital, o tratamento, a cura. Mas e se olhássemos para o que vem antes, durante e depois de tudo isso? A jornada de quem enfrenta um diagnóstico oncológico no Brasil é marcada por barreiras de acesso, desinformação, decisões difíceis, impacto emocional e muitas vezes a solidão. Nesse episódio, vamos falar sobre a experiência real dos pacientes com câncer. Um caminho cheio de incertezas, mas que também pode ser transformado com mais empatia, escuta e pequenas mudanças que muitas vezes não exigem milhões, mas sim intenção e cuidado. Quem conversa com a gente hoje é a Cláudia Grande, sócia da D-para-E e coautora de um estudo inédito que mapeou a jornada do paciente oncológico na saúde suplementar brasileira. Um trabalho longo e feito para apoiar clínicas, operadoras e gestores de saúde em todo o país. Cláudia, muito bom te receber aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço, estou muito feliz, muito animada de estar aqui com essa conversa com vocês. Estou muito empolgada para passar esses conhecimentos aqui que a gente gerou nesse estudo de jornada oncológica. Excelente, Cláudia. Também estamos bastante animados. Esse é um estudo, bem diferente do que a gente está acostumado a ver em saúde. Ele parte de uma perspectiva psicossocial, certo? Exatamente. Depois eu queria que você contasse pra gente, assim, como que ele foi pensado, qual foi o ponto de partida, falar já um pouquinho, introduzir um pouquinho esse tema para que a gente possa aquecer os motores aqui. Maravilha. Esse é um estudo pioneiro no Brasil e ele partiu de uma dor nossa, que era toda vez que a gente ia fazer um estudo de jornada para um determinado serviço de saúde, assim, um serviço de jornada do pronto atendimento, jornada da consulta letiva, jornada pediátrica, jornada do que fosse, parecia que a gente estava fazendo pela primeira vez. Porque eu não tinha nenhuma referência no Brasil. Assim, então quer dizer que ninguém no Brasil fez esse estudo de jornada até então. E assim, isso soava muito estranho, né? É claro que alguém já fez, é claro que tem gente fazendo, é claro que as grandes instituições de saúde estão fazendo, só que isso está lá escondidinho. E aí, por essa dor nossa de não ter um ponto de partida, não ter com que se comparar. E aí você vai lá, estou estudando aqui a jornada do serviço da operadora X, estou estudando a jornada de uma doença Y, e eu vou comparar com alguma outra jornada, eu não tenho referência no Brasil. Então, por conta dessa dor, a gente pensou assim, e se a gente criasse uma referência? Alguma coisa que fosse pública, que as pessoas que fossem fazer estudos de jornadas depois pudessem comparar as suas jornadas com alguma jornada brasileira. E essa dor que motivou o estudo, porque a gente queria ter um ponto de comparação. Quando a gente pensou nessa questão, a gente também quis trabalhar com alguma jornada que fosse complexa e que a gente não tivesse nenhum tipo de conflito de interesse. Eu já tinha trabalhado com oncologia alguns anos antes, então a oncologia pareceu um caminho bacana e a gente resolveu testar e lançar um primeiro estudo com achados iniciais, com dados secundários, e nessa construção dos dados secundários ficou muito claro que a gente só encontrou estudo de jornada oncológica, estudo de câncer de mama na Espanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, nada que se parecesse com o que a gente vive de jornada no Brasil. E eu não estou falando da doença como se a doença fosse diferente, mas é a maneira de viver a doença diferente. Então, não é uma questão, quando você fala é um estudo psicossocial, ele não é um estudo que avalia questões biológicas, marcadores biológicos ou como uma doença evolui. É como uma pessoa vivencia uma doença. Então, ele tem essa característica psicossocial, ele nasce de uma dor nossa e para uma entrega social que é ter uma régua, um parâmetro que as pessoas que venham a fazer novos estudos de jornada oncológicas no Brasil tenham um ponto de comparação. Muito bacana, quer dizer que vocês mapearam dentro, quando a gente olha um pouco da entrevista que vocês fizeram dentro desse relatório, vocês mapearam 6 personas a partir de entrevistas reais, e revelaram experiências de pacientes com diferentes tipos de câncer, com um ponto em comum, que é a solidão. Por que ainda é tão solitária essa jornada de quem recebe um diagnóstico de câncer, Cláudia? Acho que, assim, a gente identificou alguns aspectos. Existe uma questão de um estigma social muito forte.
Ainda tem aquela questão, assim, a gente tem a paciente, por exemplo, com câncer de pulmão, que era fumante e que não conseguiu abandonar o vício durante o tratamento. E ela, inclusive, sentia esse isolamento social das próprias pessoas, da família, dos amigos, meio que colocarem a pessoa num lugar de culpa, assim, você tem algo que você merece, e essa pessoa acaba ficando muito isolada. Mesmo em outros contextos, digamos, em que essa culpa não é tão evidente, né, em outros tipos de câncer, eu acho que a solidão, ela se dá, essa percepção de solidão, porque a pessoa ela precisa meio que se autocoordenar muitas vezes, ela precisa descobrir os próximos passos. Ela vai numa consulta, ela recebe a indicação de fazer um exame, depois do exame ela vai para outra consulta e ela vai indo meio que um passo de cada vez, se autocoordenando um pouco nesse processo. Entendendo como é que eu lido com o prazo da operadora, como é que eu lido com a busca de um profissional adequado, como é que eu lido com as dificuldades do tratamento, como é que eu lido em dar essa notícia para a minha família, para as pessoas com quem eu trabalho, para a empresa, eu vou precisar me afastar, não vou. Então, é um processo que traz uma carga de decisões imediata e repentina e nada planejada na vida de alguém. E esse processo decisório muitas vezes é muito solitário, ele acontece de uma maneira muito sozinha, cada um muito por si. É uma jornada difícil, né? E como o problema é da pessoa, eu imagino que é difícil dividir essa carga com outros, né? Deve ser por isso uma das razões que é algo tão solitário mesmo. E o que costuma pesar mais para o paciente oncológico, né? É o lado clínico mesmo, tipo exame, protocolo? Ou são as falhas na comunicação, sei lá, o excesso de burocracia, a dificuldade de talvez se sentir acolhido pela equipe? Eu acho que tem talvez um pouco de tudo, mas o que você acha que costuma pesar mais? As duas coisas pesam, assim, o que a gente vê nas jornadas, dependendo de cada persona, é como ela vivencia esse processo da doença. Então, a incerteza, a dificuldade de entender a carga informacional, claro que as dores são relevantes, a perda do cabelo é extremamente significativa, traz um estigma social, então as duas coisas pesam, o estar doente e isso de trazer limitações. Eu lembro de uma frase que a gente ouviu de paciente que, assim, o câncer começa a tirar a minha agenda, porque a partir do momento que a pessoa recebe um diagnóstico, que ela inicia uma jornada de tratamento, ela não tem mais a agenda dela como ela teria. Então, digamos que, imagina você recebendo um diagnóstico como esse, você vai olhar assim, tá, mas as férias que eu já programei, a viagem que eu já tinha, será que eu vou conseguir fazer? Como que eu vou me comunicar com as pessoas para ver o quanto eu consigo fazer isso ou não? O convênio vai aprovar as coisas que eu preciso dentro do prazo que a minha agenda previa. Então, o câncer ele começa a tirar um pouquinho da vida das pessoas. E essa dificuldade entre estar doente e viver uma doença e a burocracia e a dificuldade de comunicação tem um peso muito grande em certos momentos dessa jornada. Acho que especialmente nos grandes marcos, assim, nos primeiros grandes momentos, assim, no saber do diagnóstico, no primeiro dia de uma quimioterapia ou de uma radioterapia, no dia da cirurgia, esses grandes marcos, assim, que formam, de certa forma, uma memória quando a gente faz uma retrospectiva, eu acho que eles acabam tendo pesos diferentes, mas a burocracia, a dificuldade de comunicação, a dificuldade de entendimento das pessoas, assim, tinha algumas falas, assim, que eu sempre levava a minha irmã, o meu marido, para depois perguntar para eles o que o médico falou, porque eu mesmo não lembrava. Então, a pessoa tem dificuldade, às vezes, de reter informação. E isso faz com que essa caminhada como um todo seja difícil, não só o lidar com a sintomatologia da doença. Entendi. E você também comentou, né, que, quer dizer, dentro daquele contexto de solidão, tem outro tipo de dificuldade, que os pacientes muitas vezes precisam resolver tudo sozinhos, né? Quando eu digo tudo, olhar um laudo, entender esse laudo, né, levar o exame de um lugar para o outro, lidar com o plano de saúde, que muitas vezes, né, infelizmente, tem seus processos de elegibilidade, tem seus processos rigorosos aí também de antifraude, etc. E às vezes é difícil caminhar por isso aí sozinho mesmo, né? Como que isso impacta a vivência da doença, na sua visão? Impacta muito, drasticamente, assim, é como se a pessoa vivesse, de certa forma, uma jornada quase que autoguiada,
mesmo em serviços que têm navegação. Hoje a gente fala bastante da enfermeira navegadora, que faz essa condução do paciente, que ajuda ele nesse processo. E assim, com certeza isso foi um salto gigantesco. Eu reforço que entre os entrevistados que nós tivemos na pesquisa, acho que 100% deles tinha uma enfermeira navegadora à sua disposição. E ainda assim relatavam essa dificuldade de ainda se sentir autocoordenado, autogerenciado, ou ainda tendo que entender coisas, porque a pessoa ela passa de um dia para o outro a ter que entender um laudo complicado, como você falou, com uma tecnologia que ela não conhece, ela precisa buscar um especialista capacitado, que ela confie, que seja adequado para a doença que ela tem, que atenda no convênio dela, então a pessoa tem que ter um monte de checks para conseguir atendê-la, e tem que lidar com esse processo de adoecimento, assim, de entender, cair a ficha, assim, não, eu tenho uma doença e eu preciso tratá-la, eu preciso seguir próximos passos, o que eu vou fazer daqui por diante, como é que eu vou escolher esse médico, assim, tem falas de pacientes muito, muito dramáticas, assim, no sentido que aí a pessoa me deu o diagnóstico e falou assim, agora você procura um cirurgião torácico. Aí a pessoa fala, cirurgião torácico? Mas onde é que eu acho um cirurgião torácico? Eu consigo consulta? Se a pessoa é cirurgião torácico, ele faz consulta? Onde que eu procuro? E um cirurgião torácico que atenda o tipo de tratamento que eu preciso, de tumor que eu tenho. Então, dá uma sensação de insegurança, e aí a resposta é assim, não, procura no seu convênio. Então, fala com... É como se a pessoa conseguisse olhar só o próximo passo e não os próximos 2, 3 passos à frente. E isso traz uma angústia muito grande, assim, né? Algumas falas do tipo assim, eu não tenho um cardzinho me dizendo como é que eu devo andar, digamos, qual é a estradinha que eu tenho. Como eu só vejo o próximo paralelepípedo, eu não vejo a estrada, isso traz uma sensação de insegurança e de autocoordenação desorientada. É realmente complicado, né? Vocês, dentro desse estudo, Cláudio, vocês também ouviram pacientes de perfis bem distintos, né? Inclusive de cidades com pouco acesso, operadoras diferentes, né? Que papel a desigualdade tem no agravamento da jornada oncológica? Esses 3 direcionadores que você citou foram até norteadores para a gente definir os perfis que seriam entrevistados. A gente entendeu que a maneira como a pessoa vivencia uma jornada oncológica, ela vai ser muito diferente dependendo do tipo de câncer que você tem. Nós trabalhamos na pesquisa com os 4 tipos mais incidentes no Brasil, exceto câncer de pele. Trabalhamos com mama, próstata, pulmão e cólon retal. Então, dependendo do tipo de câncer, a sua jornada vai ser muito diferente. Dependendo do tipo de convênio que você tem, também a sua jornada pode ser muito diferente. Nós classificamos os convênios em 3 perfis, não uma classificação típica de ANS, que seria a seguradora, medicina de grupo, autogestão, cooperativa. Nós não classificamos dessa maneira. Nós classificamos entre convênios verticalizados e convênios não verticalizados e cooperativas, que às vezes são verticalizadas, às vezes não são, mas tem um recorte um pouco diferente. A gente entendeu que essas características eram as que impactariam na maneira como a pessoa vivencia a jornada. E o terceiro ponto é o tipo de cidade que ela está, o CEP. Se a pessoa está numa cidade grande, ela tem acesso a muitos serviços, a uma diversidade enorme de serviços, mesmo que ela tenha uma operadora verticalizada. A chance dela ter opções é muito maior. Se ela está num centro médio, ela geralmente consegue se tratar no próprio município que ela reside. Se ela está numa cidade pequena com pouco acesso, o tratamento dela provavelmente vai ser em outra cidade, vai envolver deslocamento, vai envolver a busca por um especialista que não tem na cidade que ela reside. Por si só, essa questão do CEP, da onde a pessoa vive, tem um impacto gigantesco, assim, traz uma grande desigualdade nesse acesso. O tipo de convênio que a pessoa tem, é claro que a gente tem as coberturas de ANS, mas existem elementos que podem impactar na maneira como a pessoa vivencia essa jornada. Outros pontos de desigualdade aqui é o próprio acesso à informação que a pessoa é capaz de absorver. Se a pessoa é capaz de absorver mais informação, pode ser que ela vivencie essa jornada fazendo muito mais pesquisa ao longo desse processo, muito diferente de alguém que não é capaz de lidar com um grande volume de informação, que não é capaz de fazer pesquisa, ou que não lida tão bem com tecnologias, que vai precisar de um suporte de alguém da sua família, de algum
amigo, para de repente conseguir navegar de certa maneira. Então a gente também tem uma barreira tecnológica que pode ser uma grande questão na maneira como a pessoa vivencia essa jornada. Essas desigualdades fazem com que as pessoas tenham experiências muito diferentes. Tem uma questão de desigualdade natural que é, por exemplo, um câncer de mama numa mulher jovem com filhos pequenos. É uma vivência, uma perspectiva mais ou menos assim, eu não posso morrer, eu tenho filho pequeno. Assim, a maneira como a pessoa vive a doença é diferente. Quando você pega uma jornada de alguém que está vivendo um câncer, de repente, com mais de 70 anos, um câncer de próstata que vai impactar, de repente, em outras questões do trato urinário, da vida sexual, a pessoa não está preocupada se ela vai morrer. Ela está preocupada como é que ela vai viver até ela morrer. Então, a maneira como a pessoa vivencia, a perspectiva de vida que ela tem, o momento de vida que ela está, diferencia muito a maneira como ela vivencia a doença, né? Então, essa desigualdade, ela acontece de diversas formas. Nossa, super interessante e bem real, né? Bem real o que você está trazendo aqui, muito legal. De fato, o tipo de doença, o tipo de contexto, né? Ele influencia o comportamento, né? Não tem nem dúvida. E aqui a gente fala muito em gerar valor para o paciente, né? Mas o estudo mostra que isso não precisa ser sinônimo de grandes investimentos, né? Basta algumas pequenas ações que já dá para fazer uma grande diferença, é isso? É isso, assim, eu acho que isso o estudo traz com clareza, a nossa experiência também apresenta isso claramente, assim, o motivo que faz as pessoas decidirem por um serviço, se manterem no serviço e recomendarem um serviço, geralmente está baseado em pequenos detalhes, muitas vezes um baixíssimo investimento. Quando a gente pedia para que elas recordassem algum momento positivo, algum momento chave, ou algo nesse sentido, as memórias eram de questões muito singelas, de um pegou na minha mão, perguntou o que eu gostaria de comer naquele momento da internação em que eu estava ali, e aí eu disse que eu gostava e a pessoa na próxima refeição trouxe. São, às vezes, pequenos mimos, pequenos cuidados, esse olhar mais atento de perguntar como você está. E aí eu trago, assim, dores também associadas à falta de algumas perguntas que não vão mudar nada e não vão ter impacto financeiro nenhum. Um exemplo foi uma entrevistada que disse que quando ela estava no processo de reconstrução da mama, na cirurgia de retirada do tumor e reconstrução da mama, o médico não perguntou para ela qual era o tamanho da prótese que ela queria. Como se isso fosse uma coisa completamente irrelevante, né? E aí é quase como se o paradigma fosse assim, eu tô tirando um câncer de você, assim, eu tô salvando sua vida. Isso, como se isso, claro que isso é muito grande, mas você vai continuar vivo, você vai continuar a sua história e esse corpo vai continuar com você. Como é que esse corpo fica? Né? Então, às vezes, assim, a falta de determinadas perguntas, assim, ou falas que a gente ouviu, assim, que são coisas muito pequenas, assim, eu tive um médico que eu tive plena confiança, que tecnicamente eu me senti segura durante todo o tratamento, mas ele nunca me perguntou como eu estava. Nunca. Isso, como se isso não fosse uma pauta, assim, o bem-estar visto apenas biologicamente falando. Não psicossocialmente falando, espiritualmente falando. Essas outras pautas que tocam o ser humano. Eu acho que quando a gente faz um olhar de jornada como esse, um estudo como esse, a gente evidencia que não dá para tratar uma doença só. Eu preciso tratar uma pessoa que vive, uma pessoa com a sua história, com os seus desejos. Faz muito sentido. Não é, então, perguntar, por exemplo, como você está, perguntar qual o tamanho da sua prótese, assim, a gente está falando de investimento para gerar valor? Não, eu estou falando de um olhar humanizado para aquela pessoa, entendendo que ela vai sobreviver. Essa é uma coisa também que ficou muito, muito latente assim, nesse estudo. As pessoas elas vão passar por um tratamento, elas vão voltar para as suas vidas. Como é que a gente também está devolvendo ela para as vidas delas? Que desfecho, que entrega de valor é essa? Assim, a entrega de valor é a pessoa de sentir segurança que ela vai poder trabalhar com autonomia, com uma boa memória, com próximo, o mais próximo possível ao que ela sempre foi.
com o nível de autonomia que ela sempre teve. Quando a gente fala do câncer coloretal, a gente teve 2 pessoas de jornadas desse tipo de câncer, a questão da ostomia, a insegurança com uma bolsa de ostomia. Então, são elementos que a gente olha para essa criação de valor, ela vai muito além de entregar técnica. Ela está nos detalhes de enxergar o ser humano vivendo uma doença. O ser humano que, de repente, deixou os seus sonhos em stand-by, que deixou o seu trabalho em stand-by, que deixou várias perspectivas de vida, assim, eu estou tendo um câncer, eu quero ter filho, não quero ter filho, o que eu faço? Eu congelo óvulo, congelo sêmen, o que eu posso fazer? Sabe, é todo médico que conversa sobre isso, sobre o que você estava planejando para a sua vida, você planejava ter filhos e você ainda não tem, o que a gente pode fazer? Então, isso é olhar para o ser humano, não é só olhar para a doença, porque se eu olhar só para a doença, não vou me importar assim, mas será que ele quer ter filho, ela quer ter filho, será que isso é relevante, que tamanho da prótese, porque isso são questões que são da pessoa e não da doença. Gerar valor é olhar para o ser humano e para as necessidades da pessoa que vão além dos marcadores biológicos, além do protocolo. É claro que o protocolo é importante, a linha de cuidado é importante, que é o que você oferece para esse paciente, mas como aquela pessoa vai viver os detalhes, as pequenas questões, é isso que entrega valor. Espetacular. De ponto de vista assim, mais prático agora, né? Olhando os serviços e olhando o estudo, a riqueza desse estudo que você tem na mão, como é que hospitais, clínicas, sei lá, até operadoras poderiam usar os dados que traz o estudo na prática? Por onde começar, Cláudia? Ótima pergunta, assim, né? Um estudo desse, digamos, na prateleira, né? Hoje nem impresso ele está, né? Mas assim, em cima da mesa ele não serviria. Eu acho que uma grande questão que ele traz primeiro, que ele traz a voz do paciente. E assim, vamos ser sinceros que isso naturalmente não está na mesa de todo mundo. A gente costuma ver muito estudo de jornada feito só com o olhar interno da equipe. Eu sei o que a pessoa faz, eu sei o que é o passo a passo do meu paciente, eu vou lá e construo a jornada. Então, a gente tem a riqueza aqui de ouvir a voz do paciente. Você precisa internalizar isso. Então, eu diria que o primeiro passo é usar de forma educativa. Assim, vamos fazer essa transferência de conhecimento e absorver esse conhecimento de fato. O estudo hoje está disponível, o sumário executivo está disponível, ele tem a maior parte dos insights, ele está diagramado de uma maneira super visual e fácil de consumir. Para quem trabalha com oncologia, a gente recomenda que baixe o relatório completo. Ele é mais ou menos umas 3 vezes maior do que o sumário executivo, ele tem um nível de detalhamento muito maior, e ele também traz playlists com vozes do paciente falando sobre determinados momentos da jornada. E isso é extremamente poderoso nessa etapa de transmissão, de transferência de conhecimento, que é quando você escuta uma pessoa falando sobre aquele momento da jornada, primeiro que você vai ter na memória coisas que você já ouviu todos os dias e que acabam passando batido, assim, é normal, a gente acaba banalizando as coisas. E quando a gente escuta de uma forma organizada dentro de um contexto de uma história, de uma jornada, isso toca de uma outra maneira. Então, eu diria que o primeiro ponto se você tem uma clínica de infusão, se você trabalha com oncologia, se você tem uma operadora em que a oncologia é relevante para a sua carteira, primeira coisa, leve esse conhecimento para a sua equipe, e a gente fala até de um momento assim que a gente desenhou um programa que a gente chama de pré-diagnóstico, que é quase um autodiagnóstico, faça a sua equipe fazer um diagnóstico do próprio serviço à luz desse estudo. Como é que, olhando esse estudo, essas personas de jornadas, você olha para o próprio serviço que a sua organização oferece, o que você vê? As dificuldades que a gente traz ali, relata dessas pessoas reais, são as dificuldades do seu paciente? O seu paciente tem outras dificuldades? Então, esse primeiro olhar, esse auto-olhar, eu diria. O segundo ponto, assim, que a gente traz, né, como perspectiva é buscar um olhar de terceiro. Assim, depois que você fez essa sua autocrítica, né, a sua autoavaliação, o olhar do terceiro, né, e o nosso time especialista, os pesquisadores, eles estão disponíveis para isso, para fazer uma imersão na sua organização e ver assim, bom, se a gente fosse repetir esse estudo só na sua organização, como é que seria a jornada da sua clínica, da sua operadora, da sua instituição? Como é que isso acontece? Fazendo esse mapeamento, esse diagnóstico in loco, você também consegue depois criar com clareza um plano de ação para entregar uma experiência condizente com a estratégia e com o posicionamento do seu negócio. Então, às vezes, a gente tem negócios que a gente vê com um posicionamento muito premium, com um olhar muito diferenciado, e que, na prática, a gente olha que aquela jornada, na verdade, não é premium, não é diferenciada.
Eu posso definir o que a gente chama de identidade da experiência, que é como é que eu traduzo uma estratégia de um negócio em comportamento das pessoas. Como é que eu desço essa estratégia no nível individual, granulo isso para esse comportamento do dia a dia, para que eu realmente coloque aquela instituição no patamar que ela quer estar, no diferencial competitivo que ela quer ter, no nível de serviço que ela quer entregar. Então, esse estudo ele é um grande ponto de partida para você trabalhar o nível de serviço que você entrega, o seu diferencial competitivo e o seu olhar estratégico de como você se posiciona e como você pode se posicionar, como você pode estar. E você pode levar a sua equipe para esse patamar. Esse estudo é esse grande ponto de partida para você se conhecer, para você se olhar criticamente e você construir a sua estratégia a partir dessa perspectiva, centrada no seu paciente. Bom, fica a dica, né, para os nossos parceiros e ouvintes aqui. Sem dúvida, eu acho que é tanta riqueza e tanto aprendizado aqui que, se aplicado na prática, não tenho dúvida que pode melhorar muito o valor, né, que a gente agrega ao serviço, né, ao atendimento. As pessoas desse estudo são muito humanas, são muito reais. A gente, inclusive, se reconhece nelas ou reconhece alguém próximo. Eu, pessoalmente, já contei um pouco da minha história aqui. Infelizmente, vivenciei de muito perto câncer de mama, né, da minha esposa, que faleceu, e toda essa jornada, um pouquinho do que você já comentou, um pouco dos insights que você já colocou, eu garanto que são extremamente reais, extremamente pertinentes, né? Então eu até me identifico muito com o que você está trazendo aqui, e acho muito válido e extremamente importante, né, a gente levar a sério o que você comentou anteriormente, não só a gente tratar o paciente, né, pelos marcadores biológicos, né, pelo protocolo de tratamento medicamentoso, mas entender que é uma pessoa que está passando por algo extremamente complicado, que mexe com todas as áreas da vida dela, né, e que dependendo da sua jornada, são realmente são olhares muito diferentes, muito específicos, que, assim como você colocou, de alguma maneira dá para padronizar um pouquinho e se aproximar um pouco mais, para que a pessoa se sinta mais acolhida, né, sinta um pouco mais de empatia, que eu acho que nesse momento é algo que faz muita diferença, né? E você acha que esse tipo de abordagem também pode provocar mudanças no comportamento, como, por exemplo, estimular exames de rastreamento, o autocuidado, né, até o preventivo? Você acha que isso tem esse efeito? Olha, com certeza. Assim, eu costumo dizer que esse estudo ele é um convite para ação. Assim, você não tem como olhar esse material e ficar e sem fazer nada. Assim, alguma coisa você vai fazer. E eu me lembro, assim, a primeira vez quando eu revisei, depois que o material estava pronto, assim, revisei ele pronto, a Persona 1 e a Jornada 1, que são de câncer de mama. E aí eu olhei para minha mesa, no canto eu tinha uma pilha de papéis, entre eles um pedido de mamografia há 1 ano. Eu estava com 43 anos na época e eu não tinha feito a mamografia. Eu tinha pego um pedido médico no ano anterior e eu não tinha feito porque quando eu peguei o pedido eu estava amamentando. E aí ela falou, espera você parar de amamentar e aí quando você depois separar, dá uns 2 meses e faz. E aí já tinha parado de amamentar há muito tempo, né? Eu parei de amamentar, sei lá, em abril do ano anterior. E aí, quando eu vi, assim, eu não fiz a minha parte, assim. Eu não fiz o meu exame de diagnóstico precoce. E aí, eu marquei a mamografia, vivi essa jornada, fiz, deu tudo certo. Mas eu percebi o seguinte, quando você vê uma história que você se identifica, que você vê, assim, essa história podia ser minha. Essa história é de alguém, assim, podia ser do meu marido, podia ser do meu filho, podia ser do meu pai. Isso tem um poder de empatia que faz você pensar o seguinte, o que eu estou fazendo, né? Qual é a minha parte que eu não estou fazendo? Então, acho que para autocuidado, ele já é super relevante e foi até bacana que nesse processo de divulgar o estudo, a gente teve feedback de algumas pessoas que baixaram, dizendo que iam mandar para alguém da sua família. Assim, a gente entrou em contato e falou, não, eu não trabalho na área, mas eu tenho uma pessoa da minha família que está com câncer e eu quis baixar para mandar para ela. E a gente achou interessante, né, esse processo, porque ele não foi direcionado para paciente, né, ele é pensado, né, ele foi um estudo pensado para profissional de saúde, profissional que trabalha na área da saúde, mas esse olhar, essa perspectiva, acho que ele traz, talvez, esse senso de identificação e de não se sentir, digamos, sozinho, solidão, né, que foi uma coisa que a gente falou tanto, não sentir que vive algo extraordinário também, na verdade, vive algo que muita gente vive. E esse convite para ação também que a gente percebe é para quem trabalha no dia a dia, porque a gente banaliza coisas, a gente normaliza coisas, e isso é extremamente comum, extremamente comum.
Um dos pontos assim, que chamou muita atenção das primeiras apresentações que a gente fez esse material, olhando as pessoas, as jornadas, apresentando uma a uma, e aí uma pessoa perguntou o seguinte: tá, mas nessa jornada aí não é o médico que fala para a pessoa que ela está com câncer? E aí a gente respondeu: nunca é. O único jeito de você receber um diagnóstico de câncer de um médico é se você teve alguma intercorrência aguda, você foi para um pronto atendimento, te vasculharam de um monte de exames e enquanto você está no hospital internado, um médico vem te dar um diagnóstico de câncer. Fora isso, você vai fazer um diagnóstico e você vai receber a informação de que é câncer do aplicativo do teu celular, do site, do Google, do ChatGPT, que você subiu o PDF do exame, da pessoa que está do teu lado, do teu amigo, de alguém que você conhece que já teve câncer, que você vai mandar e vai dizer assim, isso aqui é o que você teve. Isso é um nível de solidão absurda e algo completamente louco que acontece hoje, que assim, na Persona 1, assim, no estudo completo, a gente evidencia isso, e eu acho que qualquer um consegue visualizar isso acontecendo. A pessoa, ela teve um diagnóstico que ela viu no laudo do exame, ela pegou aquela nomenclatura e fez 10 horas de videoaulas no YouTube sobre tudo que ela encontrou sobre aquela palavra. Então, ela chega no médico já num nível de solidão, de angústia, de desgaste emocional, porque ela já vasculhou, às vezes, tudo que é coisa. Ela já se aprofundou do jeito que ela podia, ela já baixou arquivo científico. Hoje a gente tem muita gente que, assim, é cientista de outras áreas, a pessoa vai lá e baixa tudo que é base e tudo que é estudo que tenha. Hoje, com IA, a pessoa já chega no médico com, assim, a IA vasculhada de qual é o prognóstico, qual é a droga, qual é tudo. A gente precisa considerar que esse paciente está chegando desse jeito. Ele chega nessa jornada já de cara, dos momentos mais chaves, que é saber que ele está com câncer, de uma maneira completamente isolado, sozinho, solitário, com um aplicativo, com um site aberto, com uma nomenclatura que ele não sabe, que ele jogou em algum lugar e que está dando uma notícia para ele. E essa é a realidade, não tem nem dúvida. Não tem outro caminho, assim. É óbvio, assim, a gente, ainda mais assim, quando você já viveu isso, você sabe que é assim. Mas quando a gente se dá conta de que é assim, será que precisava ser assim, desse jeito? Concordo, é um momento super frágil e delicado. Tem tanta questão técnica que a gente não possui conhecimento para avaliar, para entender. E eu acho que a ansiedade atrapalha demais, não tenho nem dúvida, né? Então, eu acho que é super interessante o que você traz, super interessante. E a pessoa, ela chega já num nível de confusão, porque ela consumiu de tudo. Com certeza não vai, por mais inteligente seja, não vai entender nem metade daquilo, porque não tem o estudo técnico para entender. Então, por isso que o papel do médico é super importante nesse momento de acolher, de explicar de um jeito, né, de contextualizar. Eu acho que aí sim, sem dúvida, seria o ideal, né? E isso realmente traz uma entrega de valor. Eu quero trazer um outro ponto assim que a gente estava falando desse convite para ação também, que eu acho que é a gente se incomodar um pouco quando olha uma perspectiva de jornada escancarando algo que é o seguinte: a pessoa, ela vive então essa jornada confusa de saber um diagnóstico de um jeito ruim, às vezes ela faz milhões de pesquisas até chegar no médico, chega lá, ela descobre que ela vai passar por um tratamento XYZ, vai passar por especialidade XYZ, ela vai ter que descobrir clínica, vai ter uma caminhada. E às vezes ela chega no dia de uma cirurgia em que ela vai ter que fazer uma retirada de uma mama, de uma próstata, uma retirada completa. E aí a pessoa chega no dia e a gente ouviu relatos do tipo assim: mas o que eu tô fazendo aqui mesmo? Assim, eu precisava fazer isso mesmo? A pessoa tem uma confusão mental da retrospectiva do cuidado dela. Ela não sabe por que ela decidiu o que ela decidiu até ali. A gente não tem esse suporte informacional. Você não tem uma mensagem do teu médico um dia antes ou no dia da sua cirurgia dizendo assim: hoje é um dia muito importante, nós decidimos estar aqui por a questão A, B ou C, hoje nós vamos fazer tal procedimento. Por que nós decidimos isso? E nossa equipe está preparada para dar o melhor, para você ter o melhor prognóstico possível. Estou falando assim de um exemplo, mas assim, as pessoas vivenciam um nível de confusão nesse processo decisório que não tem lastro nenhum. E eu não estou falando de um prontuário. Eu estou falando que a pessoa, ela vai vivendo uma doença e ela não sabe nem por que ela está decidindo o que ela decidiu. Ela vai só acumulando e seguindo, indo e tentando sobreviver. E a gente admite que essa seja simplesmente uma jornada de sobrevivência. E ela não precisa ser assim. Não precisa mesmo. Acho que a gente tem que exigir mais, né? Exigir mais e ter certeza que a gente evolui para um caminho mais humano dentro do que é já uma jornada
espinhosa, dura, né, que as pessoas vão ter que caminhar, vão ter que seguir, muitas vezes sozinhas, assim como você comentou. Então, muito legal. Eu acho que o recado também que a gente deixa para quem trabalha com oncologia, para quem é clínica de infusão, para quem é operadora, que também fique aberto para ouvir, sabe? Assim, quando vocês falam, a gente precisa exigir mais, mas eu acho que talvez a gente pode cocriar mais, assim, olha, vamos bater na porta deles e dizer assim, olha, a gente pode ouvir o paciente, a gente pode ter uma escuta mais qualificada, a gente pode ter uma escuta mais frequente, a gente pode ter isso. Estudos dessa natureza, eu acho que eles trazem esse ponto. A gente tinha vários feedbacks assim, dos pacientes, falavam assim, nossa, que bom que vocês estão me perguntando isso, que bom que vocês estão fazendo essa pesquisa, que bom que eu estou aqui. As pessoas ficavam felizes de participar e diziam assim, como é importante alguém ouvir a minha história. E até diziam assim, eu quero que a minha história seja ouvida e esteja nos estudos, porque é uma história de sucesso. Eu quero que as pessoas saibam que esse sucesso pode acontecer. Muito legal. E, Cláudia, agora a gente vai mudar um pouquinho a marcha. A gente tem a nossa parte final do podcast, um jogo rápido, que é um bate-bola de pergunta e resposta rápida, para conhecer você melhor também, né? Então a gente costuma explorar um assunto, né, tecnicamente, né, com profundidade, que a gente fez até agora, extremamente rico, né? Mas depois a gente gosta de entender a pessoa também. A gente tem muito ouvinte no podcast que são jovens profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, então essa segunda parte ela também fala muito com as pessoas que estão começando a carreira, precisam um pouco de dicas, de aspirações. Eu acho que a sua história é muito legal, eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho e extrair aí o melhor de você nesse jogo rápido, tá bom? Tá bom. Cláudia, então, primeiro, qual é o hábito novo ou antigo, né, ou recente, que você adquiriu para cuidar da sua saúde mental? Olha, eu acho que dormir bem. Assim, dormir sempre foi um valor enorme na minha vida, na minha família. Minha mãe sempre dormiu super bem, sempre dormiu muito. E, na verdade, eu descobri ao longo da vida que ela não dormia muito. Ela dormiu o suficiente, ela dorme o suficiente. Eu cuido bastante do meu hábito de sono. Assim, dificilmente eu durmo menos de 8 horas. Muito dificilmente. E, assim, eu sei que hoje em dia, assim, eu tenho filho pequeno, trabalho, tenho uma vida super agitada, viagem. E esse cuidado de manter uma qualidade do sono, uma higiene do sono. Eu acho que também a vida com filho pequeno, ela traz um pouco disso, assim, de reduzindo a energia no final do dia. E eu acho que isso faz com que eu consiga me desligar com mais facilidade. Assim, eu não vivo super acelerada. Eu tenho eu sou bastante agitada, faço muita coisa, mas eu tenho um período para fazer isso. O período de descanso, ele é sempre plenamente preservado e eu dou créditos a esse cuidado para eu manter a minha saúde mental. Acho a dica excelente, aliás, não é a primeira pessoa que fala isso. E tem algum conteúdo, Cláudia? Pode ser um podcast, um newsletter, um livro, uma série, que você sempre recomenda para alguém? Olha, vou recomendar minha leitura recente, A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Assim, toda sociedade deve ter esse livro, porque ele fala dessa reconfiguração da infância pós rede social, pós acesso à internet, após smartphones, e o quanto a gente retardar esse acesso aos smartphones, à rede social, retardar o máximo possível na adolescência, pode fazer com que as nossas crianças, nossos jovens, as pessoas cresçam sem a pressão que uma rede social traz, sem as dificuldades, assim, não há saúde mental de alguém com cérebro em formação, vivendo 24 horas por dia conectado. Não tem como a gente viver dessa forma. Então, acho que eu tenho levado essa obra, aliás, toda a obra do Jonathan Haidt, A Mente Moralista, é excepcional para a gente entender também como que as pessoas, qual é essa moralidade das pessoas e por que pessoas boas, ele fala, divergem tanto e não conseguem conversar com divergências religiosas e políticas. E a gente vive nesse fla-flu há tanto tempo, entender por que isso acontece, eu acho que uma boa maneira da gente se entender como ser social. E a gente fala muito de tecnologia, né? Não só no podcast, mas eu acho que é o assunto do momento. A gente sempre pergunta algo específico, que é uma curiosidade. Quando você olha o mercado de saúde, qual tecnologia relacionada à saúde você acha que pode ter o maior impacto nos próximos anos e por quê? Talvez 2 coisas. Interoperabilidade plena. A gente não tem uma interoperabilidade plena de dados que a gente consiga usar de uma maneira efetiva, né, para o bem de todos, especialmente do paciente.
E eu diria uma segunda coisa que parece que até já é mais antiga, mas não, nem tanto, que são os wearables. Eu fiz o meu mestrado em privacidade, requisitos de privacidade de wearables há 10 anos atrás. O potencial que a gente tem ao ser mensurado, especialmente de algumas populações em determinados momentos da vida, se a gente pegar uma população idosa, cada vez mais isolada, cada vez mais solitária, eu acho que a gente consegue manter talvez uma longevidade saudável se a gente conseguir manter as pessoas sendo mensuradas por wearables e com a interoperabilidade de dados que permita estudos de gestão de saúde populacional efetivos. Eu acho que são duas áreas muito interessantes. Que bom que você não só falou AI, né? Porque, obviamente, inteligência artificial a gente já incorporou, já entendeu. E o impacto vai ser tremendo, não tenha dúvida. Mas é bacana você ter explorado esses dois outros pontos aí. Eu vou até fazer um parênteses, que esse estudo ele foi feito utilizando uma IA que gravou todas as entrevistas. É por isso que a gente tem as playlists, né? Que são muito legais, assim, muito legais, quando a gente escuta a voz do paciente falando sobre determinado momento. Aí ela foi ferramenta, ela não fez análise, ela não fez a persona, ela não fez a jornada, mas ela foi um grande facilitador desse processo e já fez parte desse nosso estudo. Excelente. Você falou mais uma coisa super legal, né? Quer dizer, a visão de que é uma ferramenta de alto poder, né, processual, que com as pessoas certas, com a cabeça certa por trás, auxilia a gente a fazer coisas muito maiores do que a gente faria sozinho, né? Ou muito mais rapidamente do que a gente fez sozinho. Então, muito bem. E se você pudesse escolher uma habilidade nova para dominar, assim, imediatamente, qual seria? Pois agora, boa pergunta. Eu acho que eu gostaria de sozinha ter um pensamento um pouco mais visual. Eu acho que isso é uma habilidade que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos. Eu sou administradora de formação, venho trabalhando com design thinking, design de serviço desde 2017, e eu sempre trabalhei com pessoas que têm um pensamento visual muito aguçado e muito desenvolvido. E quando você é capaz de transmitir uma informação de uma maneira simples, eu tinha uma pessoa que trabalhou comigo que dizia o seguinte: se tiver que perguntar, tá errado. Se você consegue ser visual, transmitir informação de uma maneira simples e clara e visual, que a pessoa se auto-entenda, né? Que a gente fala bastante de autosserviço hoje em dia. Isso na saúde também é super interessante. As pessoas não gostam de perguntar como é que usa, como é que faz, como é que agenda, como é que eu devo ir. O máximo que eu puder fazer com que a pessoa se autoguie de uma forma confortável, não um autoguia de saber assim, como é que é o médico que eu vou, mas os pequenos detalhes, assim, como é que eu agendo, como é que eu chego num lugar e consigo consumir. Então, talvez desenvolver essa habilidade visual em passar informação, eu gostaria de desenvolver imediatamente. E, por último, qual conselho que você daria para si mesmo no início da sua carreira? Olha, eu acho que eu diria uma coisa que meu pai sempre disse, que nunca me deixou tão confortável, que é: confia no teu coração. Eu sempre achava, ele sempre me dizia isso, e eu pensava assim: poxa, esse parece que é um jeito de me dizer uma coisa legal sem me dizer nada. E aí hoje eu vejo que eu acho que está por trás dessa frase é que a intuição, ela é muito, muito, muito relevante. E ela, na verdade, ela nos conduz. Só que confiar nela mais rapidamente talvez tivesse me trazido mais conforto. Eu conversei com Cláudia Grande, sócia da D+E, Design para Estratégia, e certificada em governança clínica e do cuidado. Cláudia, muito obrigado por essa conversa tão importante, tão necessária. Esse estudo é um convite não só à empatia, mas à ação. E melhorar a jornada do paciente é possível. E às vezes começa com algo bem simples, que é escutar de verdade. É isso, eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui e que esse estudo assim, tenha vida longa e que ele realmente eleve o nível de serviço que a gente tem no serviço de saúde, especialmente na oncologia. É um momento tão delicado e que a gente pode entregar tão mais fazendo muito, muito pouco, por muito, muito pouco dinheiro, mas simplesmente olhando o ser humano. E eu agradeço também a você que me acompanha por aqui. Se você gostou, segue a gente para não perder os próximos conteúdos. Obrigado e até o próximo episódio. Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.